Bem, amigos, bom dia, como estão vocês? Tudo bem? Eu sou Roque Paulo Santos, analista aqui do Entrando em Ação, e esse é mais um call de abertura. Você já sabe, aqui todos os dias nós começamos com as principais informações do mercado para que você tenha aí um excelente dia de negócios. Hoje sextou mais uma vez, graças a Deus, dia 1º de setembro, agosto ficou para trás e tem muita coisa para a gente falar sobre esse mês que fechou aí, um mês de expectativas que eram as melhores possíveis e infelizmente as coisas não vieram como a gente imaginou. Antes da gente entrar no assunto aqui, como sempre, vou pedir para você deixar o seu like no vídeo, isso vai nos ajudar demais. Aproveita também, deixa o seu comentário e compartilhe o vídeo aí com o maior número de pessoas que você puder. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ative as notificações para você ser sempre o primeiro avisado quando tiver vídeo novo por aqui. Mas vamos lá, porque hoje o conteúdo está bastante extenso. Começando com notícia lá da China, uma das maiores incorporadoras chinesas, a Evergrande, que a gente já tinha ouvido falar aí no ano passado sobre problemas relacionados à governança dessa empresa. Saiu ontem a notícia de que ela já acumula um número de aproximadamente 12 mil processos que chegam a um total de aproximadamente 60 bilhões de dólares. Além disso, ela tem um default já declarado da ordem de 35 bilhões até julho de 2023, fora contas em atraso que já escalam também a ordem de mais 30 bilhões. Ou seja, a gente está falando de uma empresa que está afundada em dívidas totais aí de aproximadamente 120 bilhões de dólares. E por que essa notícia nos interessa? Essa notícia nos interessa porque a gente está falando de uma das maiores empresas chinesas, do maior motor da economia deles lá. E o impacto em grandes economias ao redor do mundo, e a brasileira entre elas, caso essa empresa venha a falir ou fechar, por exemplo, ou que o governo chinês, que também não seria nenhuma surpresa, absorva esse impacto, e isso vai fazer com que as contas do governo lá sejam deterioradas. E isso afeta demais a cadeia econômica ao redor do mundo globalizado, né? Aqui, especificamente no Brasil, a gente sabe que a gente tem uma bolsa, principalmente uma economia muito atrelada a commodities. Nos Estados Unidos, ontem, dados do núcleo do PCI veio em linha, a inflação, lembrando, o PCI é o núcleo de inflação, o índice de inflação que o Fed toma como principal referência para tomar suas decisões no FONC, que é o Comitê de Política Monetária deles lá. Além disso, os pedidos de seguro-desemprego também vieram abaixo. Então a gente tem um misto aí de notícias em linha, que em relação à inflação são positivas, né? E em relação ao mercado de trabalho, que a gente falou ontem também aqui, continuam sendo positivas por lá. Isso fez com que aquela ferramenta que eu já cansei de falar aqui com vocês, que é o FedWatch, que mede ali a expectativa do mercado em relação à movimentação da taxa de juros por parte do Fed, permanecesse em duas pausas seguidas. Para setembro, a expectativa já é de 90%, e a expectativa para uma segunda pausa seguida em novembro já passa dos 50%. Ontem o Dow Jones fechou, em função desses dados mistos, né, em queda de 0,48%, o S&P caiu 0,16%, em compensação o Nasdaq, que alcançou aí o seu ponto máximo de alta no último mês, nas últimas 4 semanas, subiu 0,11%. Porém, no mês de agosto, todos os índices, os principais índices, ainda assim fecharam negativo, mesmo com aquela festa lá da Nvidia com a Nasdaq, né? O Dow Jones fechou agosto em queda de 2,4%, o S&P queda de 1,8% e o Nasdaq caiu no mês de agosto 2,2%. No Brasil, então, o Brasil, caso à parte, todas as notícias aqui relacionadas ao Brasil, elas estão meio que dentro de um combo. A principal notícia ontem em relação à economia brasileira veio que o rombo das contas públicas até o mês de julho, de janeiro a julho, é um saldo negativo, anota esse número, de 200 bilhões de reais. Isso já significa uma dívida PIB de 74,1%. Vamos lá, vou repetir. 200 bilhões de reais significa que entre tudo que o governo arrecadou e que o governo gastou, ele está negativo em 200 bi. Aí à tarde o governo entregou a proposta de orçamento para 2024. Entregou um orçamento com previsão de receita de 168 bilhões, ou seja, ele entregou um orçamento com uma expectativa de arrecadar menos do que o que ele já está negativo esse ano. E ainda faz uma promessa de que vai entregar, a gente tinha uma expectativa de que seria um déficit zero, né? Ele disse que não, vou entregar um superávit de 2,8 bilhões. Quem acreditou no mercado?
Ninguém acreditou. Né? Não tem como acreditar, porque o governo só fala em aumentar a arrecadação, mas em nenhum momento ele fala em cortar despesas. Todo mundo aqui que ouve esse canal, todo mundo, lógico, interessado em finanças de alguma maneira. A gente sabe que não adianta você aumentar aquilo que você ganha se a cada dia que passa você aumenta ainda mais aquilo que você gasta. Então não vai funcionar. Sendo que desses 168 bilhões previstos de receita para o ano que vem, a gente tem uma infinidade de recursos que ainda dependem, inclusive, de decisões judiciais. Eles estão contando, por exemplo, que vão arrecadar 50 bilhões aí desses 168 com decisões no CARF. Eles vão arrecadar algo em torno de 11 bilhões com as mudanças que ainda não estão totalmente regulamentadas da medida provisória ontem, do projeto de lei que foi apresentado ontem de acabar com juros sobre capital próprio. JCP, para quem não sabe, juros sobre capital próprio, é aquele pingadinho que quem tem ação recebe sem pagar imposto de renda. Então o governo vai taxar, então acabou. Se não tem mais, se vai taxar imposto, vira dividendo do mesmo jeito. Então assim, tem muita coisa que o governo está dizendo que vai arrecadar que ainda não está decidido. Então a gente nem sabe se esses 168 bilhões serão de fato 168 bilhões, mas a verdade é que não cola um projeto de orçamento de que você vai gastar 168 bilhões no ano, sendo que em 7 meses o governo já está negativo em 200 bi. E aí, como eu disse, essa notícia ela vem num combo, né? Vem em cadeia. Porque o que aconteceu? A gente lembra que no início do mês de agosto a gente teve ali o primeiro corte da taxa Selic. A expectativa do mês de agosto era que, em função do fechamento de curva, a gente tivesse um mês muito bom para a Bolsa de Valores. Na verdade, o que aconteceu? Ao contrário da gente ter um fechamento de curva, a preocupação do mercado como um todo em relação ao risco fiscal, né, ao descontrole das despesas do governo, a deterioração do nosso ambiente fiscal, fez com que os juros, ao contrário de cair, eles subissem aproximadamente 40 pontos no mês de agosto. Para vocês entenderem um pouco mais do que a gente está falando aqui. É necessário ter um pouco mais de compromisso e seriedade com as nossas finanças, porque senão a gente vai não só patinar, a gente vai descer de fato ladeira abaixo. E isso fez, lógico, por consequência, que mesmo com a notícia interessante ontem, boa, que a Fitch elevou aí a nota de risco de 16 ou 15 ou 16 bancos no Brasil, ainda assim a Bolsa sofreu ontem bastante, né? Foi risco fiscal, descrença no cumprimento de metas do governo e alta de taxa de juros no dia de ontem fizeram com que o Ibovespa caísse ontem 1,53%, fechando a 115.742, sendo que as maiores altas do dia foram Petz, que subiu 5,18%, e 3R Petróleo, que subiu 2,23%. Na ponta oposta, CVC caiu 9,48% e Alpargatas caiu 6,55%. Dólar futuro subiu 1,37%, fechando a 4,977. Lembrando, já tinha superado os 5, voltou lá para 4,85 e só ontem aí veio para quase 5 de novo. No calendário de hoje, importante, muito importante, principalmente para quem está no trade, hoje tem relatório payroll. Payroll é o maior disparador de ordens stops do mercado. Em compensação, ele vai poder fazer com que, se a sua boleta esteja na direção certa e você está operando dólar hoje, você vai ganhar dinheiro. Então, muito cuidado. O dado do payroll ele vai ser divulgado às 9h30, então já tem aí meia hora de mercado. É só esperar meia horinha, deixar a boleta preparada, não esquece sua ordem stop, pode dar um resultado bom aí. Além disso, hoje nós temos PIB do segundo trimestre aqui no Brasil, PMI industrial na China, balança comercial. Então hoje agenda bastante carregada. Atenção aí às boletas e aos stops. Moedas, não, minério de ferro fechou em alta de 0,57. Petróleo Brent, alta, subindo aberta nesse momento, alta de 1,19. Moedas, peso mexicano caindo 0,65, zarraço africano subindo 0,82, rublo cai 0,56, lira turca cai 0,26, dólar australiano caindo 0,02, dólar neozelandês caindo 0,04, DXY nesse momento praticamente no 0 a 0, 0,01 de queda. Bolsas na Ásia, nós tivemos Tóquio fechando com alta de 0,41, Hong Kong é feriado hoje, não teve pregão, CSI 300 em Xangai, alta de 0,70 na Europa.
Paris subindo 0,32, Frankfurt subindo 0,04, Madrid subindo 0,47, Londres subindo 0,70, Eurostock subindo 0,35, Nasdaq Futuro subindo 0,15, Dow Jones subindo 0,36, S&P Futuros subindo 0,32 e o EWZ, nosso ETFzinho de Bolsa Brasileira lá fora, na pré-abertura subindo 1,75. Queira Deus que de fato isso aconteça, que a gente comece o mês aí com a alta bastante significativa dessa forma, tá certo? Então é isso, pessoal. Como eu disse, hoje tem payroll daqui a pouco. Cuidado aí com suas posições para não ter um stop pesado. Né? Ótima sexta-feira, um grande final de semana para todos vocês. Descansem, bom dia de negócio e como eu digo sempre a todos, é hora de entrar em ação.